Olá pessoal, paz, saúde e prosperidade, tudo bem com vocês? A gente está aqui para mais um vídeo hoje, para mais um podcast, e vocês estão vendo uma pessoa diferente aqui, né? Para alguns é diferente, mas alguns não, é o nosso pastor aqui da igreja. Ele já vai ter a palavrinha dele. Mas hoje a gente vai falar a nossa quinta lição do nosso livro Intimidade. Estamos nele e ele está em nós. Para quem tem a apostila e quiser acompanhar, está na página 32, lição de número 5, Conduzidos pela Mão. Aí o nosso pastor ele vai trazer essa lição aqui para a gente. E, pastor, que o senhor quiser falar, dar uma boa noite para a galera, pode ficar à vontade. Boa noite, José. É um prazer estar com vocês aqui. Estava ansioso, né, para participar a primeira vez. Como você disse, já é a quinta lição. Eu estava acompanhando as lições, o podcast, muito feliz porque, como você sabe, é um desejo do meu coração ver isso aqui tudo funcionando. Eu aproveito para agradecer o seu empenho, de todos que junto com vocês montaram essa sala e prepararam essa estrutura para a gente poder estar passando as lições online. Glória a Deus. Então, antes de mais nada, para quem está nos acompanhando, quiser mandar esse vídeo aí para alguém, né, que vai ser importante, Sim. você acha que a pessoa está precisando ouvir e vai ser bênção na vida dela, manda esse vídeo aí para alguém, curte esse vídeo, né, para ajudar a gente também, deixa seu comentário que a gente está aqui para te ajudar. Verdade. Então, pode dar continuidade, pastor. Então, é muito importante as pessoas acompanharem. Hoje nós temos um problema que é a logística, né? Custo de tudo para se vir. É mais uma situação de estudar a escola bíblica dominical. Então, nessa oportunidade, a gente facilita para aqueles que entendem a importância de aprender a palavra de Deus. Bom, nós temos aqui então um texto, Salmos 25:12, que diz: O Senhor ensinará pessoalmente o caminho ao homem que obedece a Ele. Olha, conduzidos pela mão. O Senhor ensinando para nós o caminho, né? Que nós devemos andar. E é isso que Ele pretende fazer com todos nós. Por isso, Ele nos deu a Bíblia e a oportunidade de estudar a sua palavra. Bom, nós temos aqui então uma leitura de classe, Gálatas 5, de 16 ao 26, onde nós lemos: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos, de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Texto muito completo. Bom, então, ser conduzido pelo Espírito Santo é experimentar o poder de uma vida plena espiritualmente, né? Então, o Espírito é o guia infalível para os filhos de Deus que desejam viver em obediência e alinhamento com a sua vontade. Ele nos dirige na oração, na comunhão com Deus, na compreensão da palavra e em decisões, né, práticas do dia a dia. Então, quando um texto
propõe para nós, conduzidos pela mão, me faz muito lembrar quando, por exemplo, eu estou com a minha netinha. Ela tem 2 anos e pouco, então o tempo todo que a gente sai tem que estar Ela depende, né? com a mão dada para ela, Sim. guiando literalmente pela mão. Aham. Por quê? As crianças querem fazer o que elas bem entendem, Sim. né? Mas a gente não pode soltar porque elas não têm noção de perigo, né? Conduzidos pela mão. É como se Deus pegasse na nossa mão realmente para nos conduzir. Porque diferente, como não diferente, mas exatamente como fazem as crianças, a gente pensa em entender muita coisa, vai que Na não verdade, entende não nada, entende a nada. né? É verdade. Agora, é claro, né, Deus nos conduz às ferramentas dele, que é a oração, por meio da palavra Sim. e por meio do testemunho interior. Aham. Eu estava meditando isso hoje. A gente tinha que ser que nem criança, realmente, né? Depender, aprender a depender de Deus totalmente. Pois é. Estava meditando isso hoje. Convidamos você, através desta lição, a trilhar um caminho de submissão ao Espírito Santo, compreendendo como ele o leva a uma vida de propósito e poder. Você viu o texto que nós lemos em classe, em Gálatas? Onde vão parar as pessoas que não são guiadas pelas mãos de Deus, né? Em todo aquele conjunto de erros e pecados que compõem ali as obras da carne. Aham. Ao passo que quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, Deus nos leva a viver os frutos do Espírito e ter uma vida, obviamente, muito melhor. Exatamente. Nós temos aqui a primeira ferramenta, oração guiada pelo Espírito. Como disse, uma das ferramentas que Deus usa é a oração. Então, a oração nos prepara para as batalhas antes que elas cheguem. Ela é uma base de relacionamento com Deus. É importante a gente entender isso, sem nos prender muito ao texto aqui. Por quê? As pessoas, ele vai citar aqui, a gente vive tapando buracos, né? Reparando, ele usa o termo apagar o fogo. O que acontece? Quando a gente não ora e não é guiado pelo Espírito Santo, a gente vai cometer vários erros. Aí cai de joelhos. Ah, Senhor, fiz isso, fiz aquilo. Sim. Né? Em consequência de erros cometidos, a gente vem orar. Ao passo que quando a gente ora, Deus nos prepara, Aham. nos faz caminhar por um caminho reto, né? Claro, e é óbvio que vamos cometer erros, vamos Sim. errar, mas isso não será uma constante. Tem que orar antes, né? Sim, É o que a gente tá falando, depender de Deus, né? Geralmente a gente ora depois sim, do que acontece. um pedido de socorro. Né? Então, às vezes, né, diz aqui, pensamos que Deus tem segredos escondidos. A verdade é que Ele já nos revelou tudo. Há um caminho pelo qual o Espírito quer nos guiar. E devemos estar prontos para isso. E nossas orações devem ser conduzidas pelo Espírito Santo. Então, a partir do momento que Deus nos deu a Bíblia, nos deu nesse compêndio, essa biblioteca de ensinos, fica muito claro que ele não tem nada escondido, segredo. Até o temido livro de Apocalipse, na verdade, seu significado quer dizer revelação. Sim. Então, a verdade é que Deus quer nos mostrar o caminho. Então, repito, devemos deixar de lado as ações emergenciais, viver uma vida de apaga-fogo e orar. Orar antes, para a gente já saber o caminho que deve andar. Exatamente. Por exemplo, hoje a gente tem aí a ajuda do Waze ou o Google Maps, né, que nos ajuda muito a chegar a um destino. Antes, né, pessoas mais da minha idade, meninos de 60 anos a mais, a gente abria páginas amarelas, né, um livro que ninguém nem conhece mais, para ver os mapas, para facilitar o caminho. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai ele imprimia uma folha onde falava, tipo, quilômetro tal, você vai pegar a rodovia tal, não sei na onde você vai pegar. Olha aí. Hoje em dia é só a gente botar ali no celular e tá pronto, mas antigamente era muito mais difícil, né? Pois é. Ainda assim, né? Aliás, você foi um dos que me ensinou, né? Colocou no meu celular o Waze e tal.
E o que acontece? Ainda assim, hoje eu gosto de olhar antes. Vou lá no Google Maps, vejo onde é o bairro, onde é a rua, onde eu quero ir, ou a cidade. Isso me facilita. Então, é uma comparação que eu acho muito coloquial, porque quando você ora, você está prevendo os caminhos. Você está conhecendo. Deus revela, né? Os meios, os caminhos, por onde a gente deve seguir. Às vezes ele já vai mostrar que tem um pedágio, tem um engarrafamento. Sim. Ele já vai mostrar alguma coisa ali, olha, tem um buraco na via, tipo, ele já mostra uma dificuldade que talvez a gente possa passar. Claro, mais tarde eu posso compartilhar isso lá na questão onde Deus nos guia pela mão, com testemunhos íntimos, pessoais, e como isso acontece. Mas é importante que o leitor, o ouvinte, ou o irmão da igreja que esteja acompanhando a escola bíblica, entenda isso. Orar facilita em tudo. Quando a gente ora e ouve a voz de Deus, isso faz com que Ele nos mostre o caminho, como se Ele estivesse literalmente nos guiando pela mão. Uma outra ferramenta que ele cita aqui é a oração e a construção da base espiritual. Todo mundo conhece a questão do alicerce, né? Seja cristãos, seja pessoas que se interessam por assuntos religiosos ou não, conhecem os princípios, fundamentos de um alicerce. E se a pessoa conhece a Bíblia, melhor ainda, porque Jesus trabalha esse tema, né, onde ele fala ali sobre o sábio construtor, né? Que ele cavou na pedra e fez o alicerce bem feito, enquanto que o outro fez na areia, e vieram as chuvas, as tempestades, simbolizando as dificuldades da vida, e a casa caiu. Ou se a gente quiser usar um termo bem popular, né, como se diz, a casa caiu. Por que caiu? Porque não tinha fundamentos. Então aqui o Senhor coloca essa situação para nós, esse ensinamento, para que a gente possa construir essa base espiritual, né? Fazendo como? Né? Como nós vamos construir essa base? Orando, né, ao Espírito Santo e pedindo a Ele que nos dirija todos os dias, ser persistentes na oração. A gente tem dificuldade de compreender muito o linguajar dos céus, o linguajar de Deus. Então a gente faz uma oração ou outra e a gente não percebe a direção inicialmente. Você orou, Deus te respondeu, todas as orações Deus ouve e todas Ele responde. Com um sim ou com um não, mas Ele vai responder. E se a gente não tem isso como uma base, um fundamento, a gente não tem como tirar proveito disso, sabe? Não é uma base, é um alicerce. Agora eu afirmo para você que as pessoas que oram constantemente, oram no Espírito, eles constroem uma base, né? Ele entende, sabe, o que Deus quer falar com ele. Ele aprende a extrair da oração. É óbvio que eu já até vi você mesmo fazendo um comentário, que a gente tem que orar e parar. Né? Claro, eu assisto todas as lições e você explicando ali às pessoas que elas precisavam orar, mas também parar um pouquinho para ouvir, né? Deus falar com ela. Lembra disso? Lembro. Então tudo isso, à medida que a gente vai fazendo todos os dias as nossas orações, a gente começa a entender o linguajar de Deus. Ou como o autor, ele trabalha aqui na revista, ele diz que pois o nosso relacionamento com ele só pode ter caráter de intimidade à medida que o conhecemos mais e mais, né? Então a oração leva ao conhecimento, o conhecimento gera intimidade, e a intimidade fortalece o amor, e o amor nos leva à obediência, se formos constantes em nossa oração, né? Então, trata-se de construir um alicerce, uma base. Ou, né, creio que as pessoas são inteligentes para compreender. A gente tem que ter essa oração como um fundamento. Um estilo de vida, né? Um estilo de vida. A gente falou isso numa lição, né? Sim. Pra gente ter uma intimidade com alguém, a gente tem que conversar com essa pessoa. Sim. Tem que ter um relacionamento. Então, com Deus é a mesma coisa. Claro. A gente tem que conversar com ele, a gente tem que orar para ter essa intimidade. Então, é isso que a gente estava falando numas aulas atrás. Isso.
Perfeito. Então, essa escola bíblica, essa lição da escola bíblica, Conduzidos pela Mão, ele quer mostrar isso para nós. Nessa ferramenta da oração, a oração é uma ferramenta pela qual Deus nos conduz, e ela precisa ser como uma base, né? Uma base. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente ora primeiro. Para quê? Para que Deus nos conduza pelo caminho. Não é verdade? Então, à medida que a gente vai orando mais e mais, vamos ganhando assim, uma intimidade, conhecendo o jeito como Deus nos conduz. Sim. Eu estava lendo aqui, olha o que está escrito. Normalmente, as chuvas não vão avisar que estão chegando, mas elas chegarão. Sim. Ou seja, se a gente tem uma vida de oração, se a gente constrói a nossa base sólida, quando vier essa chuva, a gente não vai cair, a nossa casa vai continuar em pé. Ou seja, o cristão vai ter momentos na vida dele que ele vai passar por uma luta que ele não estava esperando. Sim. Só que se ele está embasado na Bíblia, na oração, tudo bonitinho, ele vai passar por aquilo. Com certeza. Com certeza. Então, é uma construção de base espiritual, como nós estamos falando disso daí. Porque às vezes a gente esquece que a vida está acontecendo. E nem todo mundo pensa como cristão pensa. Sim. Né? O mundo está acontecendo. E também fica claro para todo mundo que o mundo caminha às escuras, nas trevas, provocando situações desagradáveis o tempo todo. Então, o caminho, né? Quando fala que o caminho, ou a caminhada cristã, passa muito por isso, por momentos onde as coisas são favoráveis a nós e por momentos que não. Infelizmente, a maior parte do tempo independe, né, da nossa vida, da minha santidade, da sua busca, da minha busca, as coisas vão acontecer. Então, não é um caminho fácil. Antigamente, quando se falava da igreja, falava as pessoas do caminho. O caminho é Jesus, né? É referido ao caminho. Nós estamos numa caminhada. E uma caminhada difícil. Sim. Onde nós precisamos, indubitavelmente, de um guia. E Jesus é o nosso guia. Glória a Deus. Através da oração, ele pode nos conduzir. Ele nos conduz pela mão, né? As orações que fazemos hoje alcançará anos-luz à nossa frente. Nós precisamos dar atenção ao que o Espírito está falando. Precisamos ser persistentes em oração e sensíveis sobre onde o Espírito quer nos levar, né? As nossas orações precisam ser movidas pelo Espírito. Sabe? Quando a gente fala assim, andar pelo caminho, então, isso não se resume só à questão de perigos que acontecem no caminho, né? São muitos os fatores. O que a gente vai fazer no caminho, aonde a gente quer chegar, né? No caso de um objetivo ou de alguma coisa, como você poder ajudar pessoas no caminho, como você não sofrer no caminho, né? Facilitar a caminhada. Então, olha, tudo isso, quem vai nos guiar, né, é o Espírito Santo. E ele fala conosco quando? No caso aqui, antes de falar das outras ferramentas, na questão da oração. Então, uma pessoa então que é um oficial, um ministro do Evangelho, como é que ele vai fazer andar nesse caminho sem oração? Né? Orando, a gente já comete erros. Imagina sem orar. Né? O tempo todo a gente precisa se conduzir bem no caminho. E vamos fazer isso dedicando tempo de oração. Uma outra ferramenta aqui, orando com constância. Né? Já falamos sobre isso, né? A oração constante gera intimidade. E aqui é citado um texto bíblico de 1 Tessalonicenses 5,17. Vede que ninguém dê ao trem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Né? Então, é isso. Talvez você esteja sendo muito guiado pelo que está vendo ou ouvindo, mas precisamos orar por coisas que sejam guiadas pelo Espírito, levando essa prática para nossa casa, nosso trabalho e todas as áreas da nossa vida. Você pode estar cozinhando, trabalhando, mas precisar estar conectado com o Senhor. Para sermos conduzidos pela palavra, dependemos 100% do Espírito Santo.
né? Então, aqui fala sobre essa questão de oração com constância. Porque volta aquele primeiro assunto. A pessoa quer ser guiada pelo Espírito. Mas ele ora uma vez sim, outra não, dia sim, dia não. E a vida não diz respeito só ao dia de ontem, né? Sim. A vida diz respeito ao dia de ontem, dia de hoje e o dia de amanhã. E no caminho aqui já traz para um outro assunto, que é como saber nos comportar com as outras pessoas. E o que vai acontecer? É muito fácil a gente vir, como seres humanos naturalmente, vir a caminhar da forma que todos os homens caminham. Sim. Mas quando você ora, o céu interfere, lembrando você, né? Opa, não é por aí que você tem que fazer. Você tem que se conduzir bem, não uns para os outros, mas para com todos. Porque senão a gente começa a colocar aqueles que a gente mais ama, nossos familiares, nossos irmãos da igreja, e aí é mole, né? São pessoas que caminham com a gente, que estão todo o tempo com a gente vai conduzir, né? Sempre assim, com boa temperança. Mas e os outros? Para ser sincero com você, eu tenho aprendido muito com isso, como tratar os outros. E se a gente não tomar cuidado e não tiver com uma base sólida, é capaz que a gente tente levar os outros para esse caminho, só que os outros vai levar a gente para o caminho deles ainda. Pois é, olha aí. Sinceramente, não tinha pensado nisso. Por isso que eu falei que há uma amplitude nesse caminho. Exatamente. Dependendo de como a gente se comportar, a gente sai do caminho e segue que devia andar, guiado por Deus, e guiado por uma emoção, alguma coisa, uma reação, a gente vai andar pelo caminho que o diabo quer. Aí que tá o negócio, já pensou? Verdade. Então, a oração, realmente, ela precisa ser constante, né? E diz aqui, que maravilha, agora precisamos entender que a palavra grega traduzida como comunhão com Deus é koinonia, cujo significado é participação conjunta, habilidade de Deus em nós para compartilhar e compreender as coisas do reino de Deus. É ter acesso à intimidade ao que está encoberto. Qualquer interferência ou influência do reino sobrenatural no reino natural somente será legal, quanto relativo à lei, né, por intermédio da humanidade. Então, a oração é a licença terrestre para interferência celestial. Por meio dela, o homem exerce sua autoridade legal. Então, olha que coisa linda isso, né? A comunhão com Deus que a gente desenvolve na oração, ou a koinonia, que vem da palavra grega, significa participação conjunta. Deus trabalhando com a gente, ou a gente trabalhando com Deus, para conduzir, primeiro para nos conduzir no caminho, né? A gente tem que estar bem. Jesus disse que se um cego for guiar outro cego, vão cair os dois no buraco, né? Então a gente precisa estar vendo muito bem, bem guiado, e poder guiar as outras pessoas pelo caminho certo, né? E essas ações sobrenaturais, essas coisas que vão acontecendo, para que ela tenha legalidade na terra, tem que vir através de nós. Quer dizer, não fique as pessoas esperando que vai vir anjos dizer o que a gente tem que fazer toda hora, ou os espíritos de luz, ou qualquer outro caminho que a pessoa queira tomar. Não, né? É um homem guiado por Deus, guiando outro homem, né? E andando pelo caminho que se deve andar. Né? Diz aqui, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, saber nos conduzir pelo caminho, ou ser conduzidos por Deus pelo caminho, é proveitoso para nós e proveitoso para as pessoas que estão à nossa volta. Isso é uma matéria de escola bíblica, né, que nós trouxemos, como disse, para facilitar, para ser ensinado aqui como podcast. Então, as pessoas precisam aprender a conhecer mais a Deus. Precisam. A igreja que não tem uma escola bíblica, ela está sendo, no mínimo, irresponsável. Porque o caminho é complicado, né? Ainda mais agora, né? Que a gente está chegando no fim dos tempos, aí está estourando guerra em tudo.
Então, Pois é, agora que a gente tem que colocar a nossa barba de molho, né? não é verdade? Você vê, os caminhos naturais já trazem consigo algumas dificuldades. Uma vez eu lembro que eu falei para uns amigos meus, vamos lá, eu conheço isso aqui como a palma da minha mão. E por incrível que pareça, tinha uma obra na cidade, aquele dia o ônibus mudou o trajeto e a gente Aí se perdeu. Imagina, foram semanas, meses de gozação, né? Ele conhece como a palma da mão. Imagina o caminho que a gente trilha, né? Como será amanhã, depois, né? A gente sabe que do outro lado Jesus está e sabemos também que temos um guia. E parece tão óbvio, né? Porque Deus sabe de tudo, Deus sabe do nosso guia de amanhã. E mesmo assim a gente ainda reluta em orar, reluta em perguntar para aquele que já sabe do que vai acontecer. Não é? Então parece óbvio, mas o ser humano ele tem esse, como é que eu posso falar? Ele tem essa mania de não orar, né? Ele tem essa mania de não perguntar para Deus, de não ter um relacionamento com Deus. Mesmo Deus sabendo do caminho que a gente vai ter que seguir, do que vai acontecer nesse caminho, a gente prefere não orar e quebrar a cara depois. Pois é. Parece óbvio, mas a gente ainda erra muito nisso. Não ora, não recebe direção. Aí vem como o autor da lição aqui, ele vai dizer, apaga fogo. Oh, meu Deus, me socorre. O escritor aqui, no caso a escritora, a pastora Adriana Francelina Afonso. Eu a conheço pessoalmente, pessoa muito gente boa, diga-se de passagem. Não podemos ficar apagando fogo. Sabe, eu quero, antes de terminar essa questão da oração, enfatizar essa questão, sabe? Reiterar isso. Porque nós somos guiados pela mão de Deus por meio da oração. E as pessoas insistem em buscar direções sobrenaturais. Bola de cristal, adivinhações e tudo isso. Meu irmão, você já errou o caminho. Já começou errado. Não está nem no caminho. Né? Ou alguma coisa que é muito parecido com o caminho, mas não é, que são os atalhos. Então a Bíblia diz aqui que o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, que é Espírito, sem um corpo físico, mesmo sendo Deus, teve que submeter-se a essa lei para intervir na terra através de Jesus, Filho do homem. Então o próprio Deus, com todo o seu poder, ele é onipotente, ele não quebrou essa regra. Né? Ele não fez nenhuma aparição extraordinária, essas coisas assim, intervenções assim. Ele nasceu de uma mulher, se submeteu a isso, nasceu da Virgem Maria, com todo o processo que se passa de parto, de tudo mais, que ele tem que mamar, tem que fazer tudo aquilo, para poder ter legalidade para depois nos ensinar. Ele passou pelo caminho, né? O mesmo caminho que o ser humano passa, ele passou. Ele é o caminho e anda no caminho, né? Por isso que João diz, andai no caminho como ele no caminho está, né? Isso é muito importante, sabe? Muito importante. Porque nós somos guiados pela mão de Deus, número 1, por meio da oração, né? É um contato entre o homem e Deus sem intervenções inapropriadas. A gente toma cuidado porque eu aprendi e creio assim, que o religioso ele é sempre uma pessoa bem intencionada. Né? Uma pessoa que procura uma religião, ele já está demonstrando que ele quer andar por um caminho melhor. Ele quer ser honesto, ele quer fazer tudo. Então, eu não gosto de atacar as religiões, mas abrir o olho, né, da pessoa que é religiosa para essas verdades. Não funciona assim. Então, quer ser guiado por Deus? Está aqui uma ferramenta excelente. Ore. E ore constantemente, porque Ele nos guia por meio da oração. Muito bom. Outra ferramenta aqui, Josiel, que Deus usa para guiar as suas ovelhas pela mão é por sua palavra. Isso é muito, muito importante. Deus nos chama a viver segundo a sua vontade, revelada nas Escrituras e confirmada pelo Espírito Santo em nosso coração. Né? Então, a Escritura ela vem esclarecendo o tempo todo para a gente. A Bíblia é a maior verdade, né, à nossa disposição. É o nosso manual, né? Manual. O senhor falou, né, uma vez no culto, tudo que a gente está passando, a gente vai passar, o passou está aqui.
Não é? Pois é. Tudo, todas as situações que o ser humano pode enfrentar no mundo, tá tudo aqui. Pois é. Então, nós vimos ali no começo da lição, as pessoas que não andam guiadas por Deus, volto a dizer, vão andar pelo caminho da prostituição, da avareza e de todo aquele grupo de palavras que está aqui no capítulo 5, né, de Gálatas, como invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e todas essas coisas, né, eles vão andar por isso porque não são guiados. Agora, quando a gente é guiado pela palavra, já vem, por exemplo, você encontra um texto dizendo: não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para tudo que a gente precisar, a Bíblia tem a resposta. Sim. Eu gosto muito de um pastor querido, né, que ele é expert, um doutor nas Escrituras. Ele diz que a Bíblia ela é inerrável, né? Inerrável. A Bíblia ela tem tudo o que a gente precisa. Então, o primeiro passo, ela renova a nossa mente. Antes de conhecer a palavra de Deus, mesmo eu sempre amei a Deus, assim. Eu nunca tive assim um santo de devoção, nunca tive uma outra religião. Eu amava a Deus, assim, sem entender nada, nem sabia. Acho que a maioria é assim. A Eu maioria. era assim também. Eu acho que sim. Depois que a gente vem entender que tem que passar por Cristo, Sim. né? Conhecer a obra vicária de Cristo, que Ele derramou seu sangue para nos salvar e tudo mais, ao trabalhar do Espírito Santo, mas a gente amava a Deus. Só que eu não conhecia as Escrituras. Então a minha mente, ela era uma mente de alguém que ama a Deus, mas faz tudo que Deus não gosta. É tudo contra, né, praticamente. É, tudo contra. Uhum. Como é que eu posso dizer que amo a Deus e fazer tudo que desagrada a Ele? Exatamente. Deus disse assim: meu amigo, você diz que me ama fazendo isso tudo, você está no caminho errado. Sim. Né? É importante. Então precisamos abandonar a vaidade dos nossos pensamentos e nos alinhar aos pensamentos de Deus. Na maioria das vezes em que lemos nas nossas Bíblias a palavra oração, ou melhor, coração, perdão, a palavra coração, não diz respeito ao órgão do corpo humano, mas aquilo que nós somos verdadeiramente, ou o nosso espírito, ou o nosso eu interior. Sim. Nosso ser, né? Então, quando falou coração, é o homem que habita dentro desse corpo, né? E recebeu de Deus um espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela vem, o primeiro trabalhar nela, para que Deus possa nos guiar, é amolecer o nosso coração. Aliás, foi uma das últimas mensagens que eu preguei, né? E da gente não endurecer o coração. Porque se a gente endurecer o coração, tivermos um coração de pedra, como que Deus vai nos conduzir? E a gente falou um pouquinho sobre isso na nossa rede de homens aqui também. Falaram, né? Inclusive, se você é de Atibaia, tem nossa rede de homens aqui, né? Rede de homens e mulheres, todo sábado. Todo sábado não, perdão. O último sábado do mês. Sim. Às 19h30. Fica o convite aí, caso você seja aqui da Atibaia ou da região. Verdade. O seu Vanderlei comentou comigo, ele perguntou: você estava aqui sábado? Eu falei: não, estava em Brasília. Mas a mensagem foi a mesma, né? Pois é. É preciso. Então, eu quero ser guiado por Deus. Quero andar no bom caminho, quero trilhar o caminho certo, ser aprovado por Ele, né? Que esse é o objetivo. A gente está caminhando em direção a um objetivo, uma promessa, no nosso caso, que é a vida eterna com Deus, né? Ou como todo mundo diz, ao céu, digamos assim. Então, eu quero ser guiado por Deus. A segunda ferramenta que Ele apresenta para Ele me guiar pela mão é a sua palavra. Agora, eu preciso amolecer o meu coração para a sua palavra. Nós temos aqui um texto citado na escola, na lição bíblica, que fala de Ezequiel, né? Ele cita aqui a questão de Ezequiel 36, onde o Senhor, ele queria, lógico que ele objetivava que aquele povo obedecesse a sua palavra, mas o coração deles estava como um coração de pedra. Ezequiel 36, 26. E eles não conseguiam guardar os mandamentos. Então você veja uma nação que já nasceu conhecendo os mandamentos, né? Desde Moisés e de todos os personagens bíblicos e toda a história bíblica, mas eles não conseguiam viver aqueles ensinamentos. Eram altos e baixos. Tinha hora que eles estavam andando certo pelo caminho,
guiados por Deus, e tinha horas que estavam fazendo um monte de coisa errada. Da onde vem isso? Da dureza do coração. E trazendo, aí Ezequiel diz que Deus quebrantou o coração deles, né? Tirarei de vós o coração de pedra, dar-vos-ei um coração de carne, né? E aí então podereis guardar os meus mandamentos, né? Louvado seja Deus. Trazendo para os nossos dias, é muito possível, né, que as pessoas estejam cometendo o mesmo erro, né? Por quê? A palavra de Deus, ela traz, você usou um termo que propõe para nós um novo estilo de vida. Sim. Então, cada um de nós temos livre-arbítrio. E o ser humano hoje, os homens hoje, homens, mulheres, somos todos muito mais bem informados. Sim. Né? Então, quando a gente é bem informado, a gente tem uma cultura maior, mais assim, vamos dizer assim, há mais campo para a gente tomar as nossas decisões. Porque a palavra de Deus, ela vai contra aquilo que a nossa carne quer fazer. O ser humano, não, a carne, a gente não quer obedecer a Deus. A gente não quer fazer isso. Então, se a gente busca Deus, ele vai dar um caminho que a gente não quer ir por aquele caminho. Sim. Só que é o caminho correto. É o único caminho que a gente tem que ir. Então, eu acho que é por isso que muita gente desvia. Porque ela não quer. E ela sabe. A gente estava conversando, acho que foi a última lição, eu com o Egger, se eu não me engano. Tipo, a gente já sabe o que... Às vezes a gente pede para Deus uma resposta, a gente já sabe o que ele vai responder, só que a gente não quer. Não é? A gente não quer isso, a gente quer fazer aquilo que está errado. Exatamente. E aí a gente repudia a palavra. Fala a gente assim para não me colocar acima dos outros, né? A pessoa não quer, em todas as áreas. Então, quando a Bíblia vem trazendo para nós como é que Deus quer guiar para a gente, como a gente deve agir, como a gente deve ser, e a palavra vem contrário à nossa vontade, a gente endurece o coração. A pessoa endurece o coração. E, como disse, quantas informações. Por mais assim, um pastor gasta aí, 40, 45 minutos pregando a palavra. O crente responsável, ele vai ler a Bíblia de novo em casa. Ele vai orar. Mas se você somar tudo isso, ele não vai gastar 2 horas e meia por dia. Isso aquele que vai ler ainda. Então, subindo a régua, né? Agora, e as outras informações para só esse tempo? Não. A gente entra no carro, liga o carro, já o rádio já fala uma informação. Liga a televisão, outra informação. Para todo lado, a gente levanta os olhos, tem uma informação daqui e dali. Então, esse conjunto de coisas, essa riqueza, né? Bonitinho aqui, né? Essa riqueza de conhecimentos, em vez de ajudar, muitas vezes dificulta. Sim. Quando vem a palavra de Deus, a pessoa fala assim, não, isso é retroativo, isso é antigo. Isso daí é para eles, para aquela época. Isso não vou retroagir, isso não funciona mais, e não sei o quê. Não é assim também. E o diabo ajuda, né? Sim. Com certeza o inimigo das nossas almas contribui sempre soprando nos ouvidos. Não é nada disso. Isso daí foi para aquele tempo, foi para aquele povo, isso daí é para judeu, não é para... Então, aí começa. Filtra isso. Aí o que acontece com o crente? É uma pessoa que ele quer ser guiado por Deus. Deus quer guiar ele por meio da palavra e não pode. Porque o coração dele está fechado para a palavra. E aí, meu irmão, precisava de um outro podcast para a gente abrir aqui as áreas onde isso vai funcionar. Sim. Né? A gente vai dizer, por exemplo, hoje sobre o comportamento de juventude. Hoje, quando eu vejo a luta do Fábio e da Érica, conduzir jovens é muito difícil. Por quê? Porque Deus quer guiá-los pela palavra. Mas eles querem ser guiados pela cultura. Mas daí, se a gente for ver bem também, é difícil conduzir os homens e mulheres, os pais também. Que, tipo, Sim. Aí a gente vê, por que muitos jovens é complicado guiar eles? Porque é complicado guiar os pais também. Pois é. Aí como é que... E o exemplo? A palavra de Deus diz que os pais devem ensinar os filhos o caminho que eles devem andar. E aí, eu pergunto, hoje, qual o pai que senta com as crianças, por exemplo, para ensinar a orar? Ou que chama um jovem para ensinar a orar, para ensinar a ler a palavra, ler a sua Bíblia. Né? Aí, como você disse, se os próprios pais não ajudam,
né? Então nós temos aqui uma lâmpada. A própria Bíblia diz um texto que todo mundo sabe de cor, Salmo 105, né? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus guia, e guia por um caminho claro, iluminado. Mas a pessoa precisa se deixar guiar Sim. pela palavra, e não por aquilo que ele acha, por aquilo que ele pensa. E aí, meu irmão, vai para... quando você vai tratar de assuntos delicados que a gente nos propusemos a não tratar, mas assuntos como opções sexual e outras tantas coisas, vai sempre a pessoa ter um confronto com a palavra de Deus. Agora, o direito dele de dizer sim ou não à palavra, nós não podemos ser. Eu não sei se isso é pior, e tem um pessoal ainda que usa a palavra para cometer esses erros, hein? Sim. Distorce completamente o que está aqui na palavra para fazer isso. Daí já é demônio, para ser sincero, né? Então, a igreja, ela tem que pegar lições como essa, que Deus nos propõe, falar, poxa vida, guiados pelas mãos de Deus, né? Guiado pela mão de Deus. Se nós formos guiados por uma pessoa mais experiente, alguém que nos conhece, eu sou muito de pedir conselho, né? E quando eu peço um conselho, se você tem mais competência numa área e eu te peço conselho, se eu obedeço teu conselho, eu estou sendo guiado pela tua mão. Poxa, o Josiel me falou aqui, vou fazer assim. E eu estava falando com a minha esposa, acho que, eu não sei se foi hoje ou ontem isso. Só que muitas das vezes a pessoa vem nos pedir um conselho, a gente dá o conselho, ela vai lá e faz outra coisa. Pois é, desanima. E aí é o que acontece. A palavra de Deus também é um bom conselho. É Deus querendo guiar o seu povo por meio da sua palavra. E a gente está jogando fora essa ferramenta. E olha, eu vou te falar, a Bíblia trata sobre todos os assuntos, todos que um ser humano precisa para andar, para trilhar um bom caminho. É o nosso manual, né? Sim, em todas as áreas que o ser humano imaginar, a palavra de Deus pode nos guiar, né? Aí entra o subtítulo aqui, submissão ao plano de Deus. Não somos capazes de traçar os melhores caminhos por nós mesmos. Precisamos da direção de Deus. E essa direção, é claro, vem por meio da sua palavra. Deus já expressou a sua vontade na Bíblia, naquilo que sabemos que Ele quer. Só precisamos declarar, receber pela fé e da graça. No entanto, a fé não anula a soberania dos planos de Deus para nós em relação aos nossos próprios pensamentos. Aqui a gente precisa abrir uma aspas, né? Para comentar sobre isso. Por quê? Deus já expressou a sua vontade. E é exatamente para isso que os pregadores estão nas igrejas, num podcast como esse, ou num programa de televisão ou rádio, explanando a palavra de Deus, né? Dissertando a palavra de Deus. Ele quer. E a gente precisa receber isso. E é assim que acontece quando se dá a nossa conversão. Deus usa aquele pregador, um evangelista, um pastor, e ele explana a palavra de Deus para nós, a gente recebe aquilo. Planta semente. Planta semente. E aí a gente acredita, dá crédito à palavra e as transformações começam a acontecer. Coisas simples como, por exemplo, a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então, a partir do momento que eu entendi que era templo do Espírito Santo, eu entendi que eu precisava parar de fumar, parar de beber. Cuidar do corpo. Cuidar do corpo, que era o templo do Espírito Santo. Então, tudo isso. Agora aqui, como abre aspas, porque muitas vezes a gente recebe isso pela fé, e a fé faz a diferença, mas às vezes a gente acha que pela fé a gente pode conseguir o que quer, do jeito que quer, como quer, e nem sempre foi assim. A nossa fé realmente pode transportar montanhas, mas nós não podemos nos esquecer que Deus é que está no controle de tudo. Né? De acordo com a vontade dele. Né? Exatamente. Bom, então, nós não temos que traçar os nossos próprios planos, mas nos consagrar para que os planos de Deus sejam conhecidos e vividos por nós. Aí vem um texto de Tiago 4,14, muito importante. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. A parte mais
completa, mais conhecida desse texto, é quando Tiago diz, vós que dizeis, vamos a tal cidade, e lá negociaremos e ganharemos e tal. E ele enfatiza, nós devemos dizer, se o Senhor quiser, faremos Sim. isso ou aquilo. Eu gosto de dizer assim, se Deus permitir, faremos isso ou aquilo. Porque querer o nosso bem, Deus quer. Mas tem hora que Ele não vai permitir. Isso é ser guiado pela palavra. Sabe? Literalmente. Quantas vezes eu quis fazer coisas e descobri que Deus não tinha permitido. Eu acho que essa é uma experiência que todo crente precisa viver e reconhecer. Quando Deus está permitindo você fazer uma coisa e quando Deus não está permitindo. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo com pessoas do Rio Grande do Sul na área da ferramentaria calçadista, pessoas de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo é a capital nacional do calçado. Nós temos aqui Franca, capital do calçado masculino, Jaú, capital do calçado infantil, né? Temos assim essas situações, mas não, Birigui do calçado infantil, Jaú do calçado feminino. Mas Novo Hamburgo domina tudo. E eu queria muito ir a Novo Hamburgo, queria muito conhecer o Rio Grande do Sul, amo o Rio Grande do Sul, mas por incrível que pareça, Deus nunca permitiu que eu fosse lá. Demorou eu reconhecer. Enquanto a gente não reconhece que é Deus que está guiando, né, a gente não aprende. E quando você reconhece que Deus é que está te conduzindo, você dá graças a Deus. Porque com certeza Ele está querendo te livrar de alguma coisa, algum perigo que você não está vendo, né? Então, Deus tem uma vontade geral expressa nas Escrituras para todos os seus filhos. E para que sejamos guiados por Ele, a Bíblia é um guia seguro. Olha isso. Dentro dessa vontade geral, Deus também tem um plano individual para cada um de nós, alinhado com a sua palavra. Então, ser guiado pela palavra de Deus, guiado pela mão de Deus por meio da palavra, é abrir mão das nossas vaidades, da nossa maneira de pensar, de achar e deixar que a palavra de Deus nos guie. Eu tenho sim muito essa preocupação como pastor local, dirigente de igreja, porque eu assisti ao longo da minha vida, eu testemunhei muitas situações onde as pessoas eram guiadas por profetas, guiados por tanto tipo de sugestão, né? Sugestões às vezes fabricadas e tudo mais. É um perigo que existe, não dá para esconder isso. E as pessoas não buscavam o conhecimento da palavra, não comparavam as duas coisas e erravam. A gente falou isso daí uma vez no podcast também. Eu me recordo. Precisa tomar muito cuidado com isso. Muito. Porque aí ele cita Isaías 55:9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso é uma segurança tranquila, né? Que Deus sabe, né? Tem que sensibilidade ao Espírito Santo, que Ele quer nos guiar sempre pelo caminho mais rápido e melhor. Mas assim, muitas vezes isso vai parecer ao contrário. O caminho que Deus está nos levando pela Bíblia, para nós vai parecer que é o mais longo, é o mais difícil. E ele traz um texto aqui de Êxodo 13, 17 a 18, onde os israelitas, os egípcios, todos conheciam o caminho. Era uma rota comercial. Passava pela faixa de Gaza, né? de sair do Egito para a terra de Canaã, ali onde eles iriam. Aquele era o caminho. Mas Deus não conduziu eles por ali. Sim. E Deus tinha propósito nisso. O propósito de Deus é que Deus sabia que se eles fossem por ali, eles iam encontrar uma resistência imediata. Eles iam encontrar a guerra de prima, assim, de primeiro. E Deus então conduziu por outro caminho. Então eu abro aqui aspas para dizer aos nossos ouvintes, às pessoas que estão nos assistindo, né, também pelo YouTube, confie em Deus. Ele sempre sabe o que está fazendo. Às vezes você pode até tá achando estranho, né? Mas é só confiar, né? Sim. Só confiar. Confie em Deus. Se Deus usou o pastor para falar para você, uma pessoa experiente da igreja, ou se você lendo a Bíblia, você
calou no seu espírito que Deus estava falando com você? Ainda que pareça o caminho mais difícil, siga. Sim. E no fim, esse sim é o caminho mais curto e mais seguro. Agora que para a gente encerrar, eu queria falar muito sobre isso, pelo testemunho interior. Porque isso aqui faz uma diferença muito grande entre, por exemplo, os pentecostais e os tradicionais, né? Sem querer entrar muito nessa área de teologia. Mas, assim, Deus nos guia também por um testemunho interior, sabe? E ele vai dizer que meios para a gente reconhecer isso, né? Aham. Por quê? No caso de um cristão tradicional, ele abre mão disso. Eu chamaria isso de um desperdício. É como quando a gente termina um culto sem chamar as pessoas para receber uma oração, Aham. para colocar em prática, né, aquilo que a palavra está dizendo. Eu não posso pregar, e por todo mundo, pregar o evangelho, toda criatura, todo aquele que crê Aham. esses sinais seguirão os que creem. Bom, ensinei, legal, mas aí as pessoas não veem isso na Sim. prática. Então é preciso que a gente não jogue fora essas bênçãos que Deus nos deu. De poder curar, de poder libertar uma pessoa que está sob uma Aham. possessão demoníaca. Literalmente pôr Sim. em prática, né? E a cada. Eu já o pentecostal, não. Ele valoriza isso. Ele vive isso, sabe? É uma diferença aqui. Eu não quero nem colocar se está certo ou está errado, Sim. né? Mas assim, educadamente, mostrar para o estudante, para você entender que cada dia que passa, cada acontecimento que se dá na nossa caminhada com Cristo, a gente vai desenvolvendo, ou a gente vai construindo um histórico de experiências e situações que nós vivemos, Aham. né? Como eu disse que no final falaria sobre isso. Eu já vivi experiência de você estar dirigindo, a passar o túnel da Fernão Dias, e todos, como a gente sabe, a regra, os caminhões, carros pesados ficam à direita Sim. e os leves à esquerda. Já era segunda-feira, 10h30 para 11 horas da noite. Eu doido para chegar em casa. A reunião foi longa, né, na noite de segunda-feira. E quando eu passei o túnel, eu senti como Deus falando no meu espírito: fica do lado direito. E eu andei quase que no acostamento do lado direito, assim. E quando eu acabei de tomar essa posição, essa postura, o caminhão que ia à minha frente capotou. E ocupou todas as faixas da esquerda. E eu passei, como diz o outro, raspando pelo lado direito dele. Aham. E parei uns 200, 300 metros na frente, com as pernas e o joelho batendo um no outro, tremendo e nervoso. E vendo aquele líquido escorrer pelo asfalto, eu pensei, se isso for combustível, vai pegar fogo. Então, é uma experiência, né, que isso... O que vai acontecer? Toda vez que eu sentir de tomar uma ação, um ato assim, eu vou me lembrar desses testemunhos. Teve uma vez, acho que eu nunca contei isso pra ninguém. Eu acordei de madrugada e é muito raro eu lembrar do sonho. Então eu acordei de madrugada, só que eu não lembrei. Não lembrei do Sim, meu sonho nenhum. Só que eu sentia uma vontade de orar por uma pessoa, pelo meu irmão. sim. E era de madrugada. Foi até na época lá que ele tinha ido lá na praia, feito aquelas coisas, aquelas maluquices lá que aconteceu. Uhum. E aí eu orei na madrugada, acordei na madrugada, fiz a oração lá e tal, e fui dormir. Aí depois que resolveu toda a situação, meu irmão falou que teve uma noite que ele ia pegar o carro e ia se jogar. Ele ia pegar esse carro e ia jogar na ribanceira, lá em alguma coisa. E eu acredito de todo o meu coração que naquela noite é a mesma noite que eu estava orando. Sim, pois é. Então essas experiências que a gente vai desenvolvendo com Deus, no começo da lição, nós falamos que a oração frequente gera uma intimidade. A gente começa a conhecer a Deus. Então vai ter momento que você não tem o pastor, teu líder espiritual, o seu mentor espiritual. Aham. Você talvez não esteja próximo à Bíblia, não tenha acesso à Bíblia, mas você já carrega uma Bíblia dentro de você, Sim. né? A sua comunhão com Deus, a sua paz, né, no seu espírito, o conhecimento adquirido e Aham. praticado, isso também guia. É uma forma de Deus nos guiar. Sim. Quantas vezes, né, no meu caso, que já tenho filho, você já usou essa expressão de dizer, você já sabe como é que faz.
Talvez você e a Karine trabalhando, surge uma situação, você já sabe como é que Já faz. sabe. E você cobra dela a vivência, a experiência que já tem, faz daquele jeito. Sim. Né? Assim também Deus nos guiando por meio como ele diz aqui, desse testemunho interior. Então, em várias situações da vida, muitas vezes eu me deixo guiar também, eu reconheço que é Deus, entendo que é Deus e deixo que Ele me guie por essa intimidade, essa experiência pessoal. Né? Outra coisa que é importante a gente destacar, como saber quando é Deus ou não? Eu acho Né? que essa é a parte mais desafiadora, né, para um. Sim. E aí ele dá uma ferramenta aqui, ó. É a paz como sinal de Deus. A falta de paz pode ser um sinal de que precisamos parar e reconsiderar. Paulo ensinou aos Colossenses que a paz deve ser o nosso árbitro. E a paz de Deus, para o qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Colossenses 3,15. Então, uma maneira da gente saber quando Deus está nos guiando pelo testemunho interior é quando você sente paz no seu coração. Sabe? Você vai tomar aquela atitude, você orou, você leu Bíblia, você precisa tomar aquela decisão, né? E se tem uma coisa que é um grande desafio para mim, pessoalmente, é tomar decisões. Não sei para você, mas tomar decisão é algo assim que sempre cobrou muito de mim. Eu dei o meu testemunho, né, que eu saí que eu era funcionário público. Eu já falei no podcast aqui uma vez, que foi a decisão mais difícil que eu tomei. Que levou aí cerca de 2 anos, mas eu não senti a paz em nenhum momento. Aí chegou um determinado dia que aí eu senti essa paz e graças a Deus deu tudo certo. Pois é. A minha vinda para Atibaia, pastor com quem eu caminhava, eu deixei Paulínia para ir viver com ele em Ribeirão Preto. Eu amava o pastor Cosme, a gente sempre trabalhou junto, era meu mentor espiritual, e ele veio parar em Bragança Paulista. E ele dizia, vem para Atibaia, você não queria vir para Atibaia? Eu falei, queria. Eu fiz uma aliança com Deus no alto da Pedra Grande, de jejum, um jejum prolongado, e pedi, se não tivesse pastor, se Deus permitisse vir apacentar aqui. Acontece que eu já estava 2 anos e meio em Ribeirão Preto, e já tinha vencido as primeiras barreiras. Quem já mudou de cidade assim, né? Sim. Foi pregar em outra cidade. Toda cidade que você vai recomeçar um trabalho é sempre muito difícil. Tanto na área profissional como na área espiritual. Aí aqui eu já tinha vivido experiências marcantes. Né? Marcantes, como da avó Ruth, que era uma mãe de santo, dona de terreiro, que fechou o terreiro para caminhar conosco. E outras situações, né, que a gente tinha vivido, algumas coisas a gente tem que pensar, né, para falar de situações de pessoas e tal. Eu já tinha vivido tantas experiências, agora eu estava bem estabilizado e tudo, e ele chamava, mas eu sentia aquele desejo, aquela chamada. E eu não falava isso para ele, mas eu pensava comigo, vou embora. Aí depois, vou ficar, vou embora, vou ficar. Já passei todos os desafios. Já tinha construído minha casa lá, né, na Rua José Cláudio Lozado, número 830, né, ali no Parque Ribeirão Preto. Então, a intenção minha era isso. Mas o chamado de Deus dentro do meu coração dizia, vai. Aí, como eu tomei a decisão no meu espírito, eu vou assumir a igreja em Atibaia. Você sentiu a paz? Eu senti aquela paz no meu coração. Aí eu entendi que era Deus mesmo falando comigo que eu deveria vir. E aí o testemunho, vocês já conhecem, talvez a pessoa que esteja nos assistindo não conhece, mas o patrão chegou no serviço e falou, vendi a empresa. Vou embora mais próximo de São Paulo, quem quiser ir comigo, vem. Quem não quiser, eu acerto seus direitos. E eu perguntei, para onde você vai? Ele, vou para Bom Jesus Perdões, ao lado de Atibaia. Né? Olha, eu falei, então eu vou, é Deus trabalhando e tal. Sim. E não para aí. Quando a gente estava carregando a mudança, pondo as máquinas em cima do caminhão, minha esposa ligou, corre aqui que nós vendemos a casa. E durante todo esse processo que eu estava passando, vem, não vem, a casa estava na imobiliária. Mas a minha indecisão estava travando tudo. Quando eu senti aquela paz no interior, eu falei, eu vou,
abriu as portas e eu vendi a E casa. depois que o senhor tomou a decisão, é que Deus já tinha tudo preparado, mas depois que o senhor tomou a decisão que Deus começou a agir. Abri as portas. Olha que interessante. Nossa, aí eu vim embora, assumi a nossa belíssima igreja de Atibaia, onde eu estou aqui feliz, conhecendo pessoas, irmãos maravilhosos. Mas assim, para tomar a decisão, se esse é o caminho mesmo, é importante a gente rememorar que ter uma vida de oração, Deus guia o homem pela oração, e não é aquela oraçãozinha de hoje sim, amanhã não, depois, é uma oração de constância para desenvolver intimidade com Deus. Depois, sempre buscar na palavra, Sim. deixar ser guiado pela palavra. Deus não deixou a Bíblia à toa. Ele deixou porque ela é a palavra de Deus para nós, é a boca de Deus falando conosco. E por fim, também deixar Deus guiar pela experiência que nós temos desenvolvido na caminhada com Cristo. Saber ouvir a voz de Deus no íntimo. Isso é muito importante. Sim. E Ele nos guia através de um sonho, como você falou, através de tantas visões e outras coisas, e a gente pondera, mas é isso mesmo? Não é? Aí se você sentir paz no seu coração, vai que é Deus te conduzindo. Meu Deus. Podemos concluir então? Pode concluir. Aleluia. Aqui um texto importante de 2 Coríntios 2,14 diz: E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aleluia. Então, ser conduzido pela mão do Espírito Santo é um chamado para todos os filhos de Deus. A oração constante, a submissão à vontade de Deus, que é a obediência à palavra, né? E a sensibilidade ao testemunho interior nos permitem viver de forma plena e alinhada ao propósito divino. Que possamos nos render ao Espírito Santo e declarar diariamente: Senhor, eis-me aqui, guia-me segundo o teu querer. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não abro mão. Pessoal, a lição de número 5 foi essa. Acredito que vai ser muito edificante, né, na sua vida. Como eu falei no começo, se você conhece alguém que está precisando ouvir essa palavra, envia para essa pessoa. Creio que Deus vai abençoar muito a vida dela, assim como está abençoando a nossa, né? Sim. A gente ensina, só que ao mesmo tempo a gente é ensinado também. Aprende. E eu queria deixar o convite aí para vocês assistirem a próxima aula, lição 6, Transformados pela Ação. Confesso que eu não sei quem que vai ministrar essa aula, mas já fica aí, né, um convite para você estar acompanhando aqui com a gente. Então, muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa aí um comentário, deixa aí uma dúvida também, se surgir alguma dúvida, né, que o nosso pastor responde. E é isso. O pastor quer dar uma palavra final? Não, agradecer a Deus por essa oportunidade. Me colocar à disposição sempre. E certo? vai ter muitas outras oportunidades do senhor aqui também. Eu fiz durante muito tempo programa de rádio. Eu estava com vontade de voltar ao microfone. Vamos fazer muito mais. Obrigado pela oportunidade. Estaremos sempre juntos. Então, obrigado, pessoal. Até a próxima.